bem, pessoal, tem aí a declaração do Haddad falando aí inclusive dessa isenção aí do imposto de renda, mas eu chamo para conversar com a gente sobre esse tema, sobre essa questão do imposto, Rafael Usvari, que é advogado tributário, especialista em direito tributário pela PUC Campinas. Rafael, muito obrigado aqui pela presença. Eu começo perguntando o seguinte: se a pessoa que está ali numa expectativa ganha esse valor de 5 mil, ela diz, não, tudo bem, o governo anunciou, mas isso aí só vai valer para 2026. Queria que você explicasse um pouco por que um anúncio é feito agora e precisa de tanto tempo. A gente, claro, trata-se de um projeto, a gente sabe disso, mas também tem algumas questões em relação à legislação. Deixa claro para a gente, por favor, Rafael, o que é que acontece em relação a essa política que você define hoje, mas só começa a valer efetivamente em relação aos 5 mil, né? Em relação aos 3 mil, 2025 já vai ter ali, de forma mais efetiva ali, né? Já pega ali parte da população. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Rafael. Boa tarde, Léo. Tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com vocês. Essa mudança em prol dos contribuintes, ela só valerá a partir de 2026, porque dentro do processo tributário, legislativo tributário, nós temos alguns princípios. Então, principalmente o da legalidade. Então, nós temos que respeitar a partir do tema que está sendo alterado, ou do imposto, da contribuição, ou da problemática mesmo que está sendo tratada, tem algumas tratativas legais, então tem que passar pelas casas legislativas, votação, quórum específico, tem as emendas, tem que operacionalizar essa mudança, então, porque ontem, né, nós tivemos apenas a comunicação, então foi público para toda a população, em rede nacional, e aí agora a gente tem a operacionalização disso. Então vai ser apresentado, como já trazido aqui, vai ser apresentado nas duas casas, votado, discutido entre os dois lados do governo, e a partir de uma versão final dessa lei, ela vai ser operacionalizada, inclusive com a metodologia de cálculo que a gente vai utilizar aí para os impostos seguintes. Muito bem, me diga uma coisa, Rafael, em relação a essa isenção dessa parcela da população. Na entrevista com Lindenberg Farias ali, ele falou em 36 milhões de brasileiros que estão nessa faixa de renda. Isso representa o que em relação à economia, o que deixa de ser pago efetivamente por esse contribuinte? O governo, inclusive, acha que essa medida ela vai estimular a economia. Como é que você avalia isso? Com certeza. Segundo as próprias contas do governo, ainda não verifiquei nenhum estudo entre ontem e hoje, específico de entes particulares, é de 35 bilhões de gasto a mais com essa isenção. Então, é um débito a maior que o governo vai ter com essa isenção que, conforme o próprio Lindenberg trouxe, são 35, 36 milhões de pessoas que seriam beneficiadas aí com essa isenção. A partir disso, como também trazido em 2 anos, né, a gente tem uma perspectiva de 70 bilhões de economia com as medidas trazidas. Então, basicamente, com o IR seria metade, 35 bilhões, desculpa, para contingenciar esse gasto a maior aí. Muito bem. E vamos lá, essa questão dessa progressão, se falou aí você já vai ter um pessoal que já vai poder ser atingido em relação a quem ganha cerca de 3 mil reais. Por que acontece isso, Rafael? Só para deixar claro aqui para quem está nos assistindo. Basicamente, hoje, nós temos a isenção com base em 2 salários mínimos, né? Em tese, seria R$ 2.824, que é a isenção de R$ 2.259,20, mais os descontos simplificados em si. Então, se a gente for levar a metodologia do cálculo em si, daria R$ 2.824. Então,
Para o ano que vem, a perspectiva é trazer essa linha para R$ 3.000, então de 2.824 para R$ 3.000, e em 2026 iniciarmos com R$ 5.000, que é a isenção completa trazida pelo pacote do governo. Muito bem. De uma forma geral, Rafael, o que é que você... Uma avaliação desse pacote de uma forma geral, para além dessa questão do imposto de renda, como é que você avalia? Eu achei bastante positivo, né? Eu acho que é válido. Tem muitos pontos de preocupação, principalmente tratando-se de um impacto tão grande como esse, de 327 bilhões em 5 anos. Mas é um alívio para a classe trabalhadora, né? Baixa renda. Hoje o Brasil, como é sabido, é uma população muito de baixa renda, né? Baixa e média renda é a grande maioria do país. Então, vai ajudar milhões de brasileiros, especialmente aqueles que não necessariamente estão na pobreza, mas enfrentam dificuldades com as suas famílias, alimentação, saúde, educação. Então, inclusive, foi uma das medidas trazidas pelo Haddad, que é de trazer 50% desse montante de emendas do Congresso para a saúde, né, que hoje é a maior preocupação da população brasileira. Então, isso achei positivo. Isso vai ter a busca, né, que é o nosso ideal dentro do direito tributário, que é a redução da desigualdade fiscal, que é a base do princípio da capacidade contributiva da pessoa. Então, resumidamente, quem ganha mais, quem ganha menos paga menos. Esse é o que a gente busca, né, no direito, mas a realidade sempre é um pouquinho diferente. Mas isso é uma operação que vai em busca disso, então achei bastante positivo. A questão que isso, como o Lindenberg trouxe, é um estímulo ao consumo interno, né? Então, se eu hoje pago 27,5% sobre R$ 3.000, se eu fosse pagar R$ 4.000 de base o ano que vem, agora eu tenho até R$ 5.000 de isenção. Então, essa diferença de 27,5% que eu recolhia o pagamento retia, né, para fins de pagamento do imposto para o governo, consequentemente, eu poderia utilizar esse valor para investimento, para conforto melhor da minha família, entre outras oportunidades que o dinheiro a gente consiga fazer com esse valor não pago ao governo, né? E, por fim, a simplificação, né, da justiça fiscal, né, que se busca com todas essas ideias do governo de justiça social mesmo, de dar mais para quem menos tem e dar menos para quem mais tem condição e renda financeira. Acho que é positivo, como novamente traz algumas preocupações, esperar operacionalizar isso o ano que vem, assim como trouxe os deputados. Eu acho que é importante a gente analisar o que vai ser definido durante o ano de 2025, se isso está indo na expectativa de linha correta, se foi previamente planejado mesmo, se todas essas medidas foram realmente calculadas da forma que se espera, mas isso a gente só consegue ver na operacionalização disso com o passar do tempo mesmo. Em relação à questão dos militares, eu sei que foge um pouco aí ao nosso foco aqui na nossa conversa, mas de alguma forma tem algo simbólico aí. Os militares, por mais que digam que acabaram cedendo ali ao longo dos anos, a gente sabe da dificuldade de um governo em mexer com os militares. Tem ali uma questão muito clara, que é essa questão previdenciária, né, esse aumento aí de pelo menos 5 anos em relação à aposentadoria. Queria um pouco da tua avaliação também, para que a gente encerre aqui, Rafa, essa conversa. O que eu tenho visto bastante no tema de militares de ontem para hoje, principalmente das entidades representativas desses militares, é que, além do aumento disso, vai ser muito pouco viável você se aposentar no militar. Aí traz a questão de segurança, porque o militar, ele querendo ou não, a sua vida em si está em risco muito mais do que o de um civil comum, né, de uma pessoa comum. Então, isso é um risco a maior que eles trazem. Traz a questão de que a carreira militar hoje já não é mais vista como era há 15, 20 anos atrás,
na questão de ser benquista pela população. Quanto mais passa o tempo, menos pessoas querem entrar para a carreira militar. Então, se você dificultar a aposentadoria, dificultar a tributação disso, principalmente na previdência deles, isso vai atrapalhar mais ainda a carreira militar, que já é dificultosa no Brasil. E, com isso, há grandes chances de trazer a previdência privada, principalmente por policiais e forças armadas, para outras metodologias de trabalho, como CLT ou outras obrigações nesse sentido. Bem, muito bem. Rafael, eu queria agradecer muito aqui a tua participação aqui no Poder Expresso, mais uma vez, sempre detalhando aqui com clareza, né, principalmente esse pacote que a gente precisa efetivamente mostrar ali, né, os detalhes para quem acompanha aqui o Poder Expresso. Um forte abraço, bom trabalho para você, bom início de noite aí, estamos quase chegando às 6 horas da tarde. Obrigado, Léo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço.